Estamos indo muito bem contra a República Islâmica do Irã. Estamos indo extremamente bem. Eles gostariam de fazer alguma coisa, mas eu digo que ainda não estão prontos. Eles precisam de mais do mesmo. Ainda não estão prontos. Eles têm algumas intenções malignas. Não podemos deixar que tenham uma arma nuclear. Esse foi o presidente Trump, ontem à noite, após o início do 13º dia consecutivo de uma guerra aérea conduzida pelo Comando Central, explicando a todos que as coisas estão indo bem. Só precisamos causar um pouco mais de dano ao lado iraniano e então eles vão ceder. Mas eles são maus, então isso também vai ser um problema. Vamos falar sobre essas contradições. E de fato, estamos muito felizes em ter Glenn Deason de volta conosco hoje. Ele é professor de ciência política e também responsável pelo excelente canal Glenn Deason no YouTube, onde há sempre um engajamento muito bom. Esse foi um dos motivos pelos quais procuramos você desde o início. Bem-vindo ao programa, Glenn. Bem, obrigado, Dani. É bom estar aqui. E é bom ter você aqui. E agradecemos, aliás, o fato de você estar de férias hoje e ainda assim ter arrumado tempo para nós. Então somos muito gratos por isso. E agradecemos também a sua família por compartilhá-lo conosco. Olha, vamos começar por essa declaração absurda. Agora, chegando a seja lá em que ponto estamos, 140, 150 dias de guerra, não lembro exatamente. Tivemos esse período de 40 dias e 40 noites. Isso não conseguiu tirar o controle do Estreito de Hormuz do Irã. Tentamos fazer um bloqueio, não funcionou. Depois fomos para o memorando de entendimento. Fizemos isso por uns 5 ou 6 dias e então começamos a mexer nisso. E agora voltamos basicamente a essa guerra contínua, uma vez após outra. Primeiro, deixa eu perguntar só por alto sobre essa nova fase. Eu nem sei como chamá-la ainda. São 13 dias seguidos. O que você vê do ponto de vista militar? Porque na tela aqui, vemos esses 13 dias em sequência, mostrando coisas no terreno que estão sendo atingidas no Irã. Nem sabemos o que é parte disso. Algumas coisas são barcos, mas eu não sei o que é aquele prédio. Para mim, parece só uma explosão. Como você avalia esses 13 dias? E o que eles estão tentando alcançar? Bem, essa é a verdadeira questão. E acho que estamos assistindo à morte do pensamento estratégico, porque o que de fato vai ser alcançado? No início, começaram a falar em mudança de regime, depois que vão libertar as mulheres iranianas e a oposição, em seguida, que vão acabar com o programa nuclear, que vão reduzir as capacidades de mísseis balísticos do Irã. Quero dizer, um atrás do outro, eles continuam mudando os objetivos. E agora, quando você ouve Trump e Hegseth, muitas vezes fica com a impressão de que eles medem o sucesso simplesmente pela morte e destruição que conseguem provocar no Irã. Ou seja, primeiro eles foram atrás de todos esses alvos militares. Tudo isso é celebrado como uma medida de sucesso. Depois vão atrás de alvos civis. Olhem quanta dor podemos causar a eles. Mas, de novo, isso não é um fim em si mesmo. Qual é exatamente o objetivo aqui? Porque eu não acho que causar morte e destruição signifique tanto assim. A premissa de Trump parece ser que, se você causar dor suficiente aos iranianos, eles vão ceder. Mas para os iranianos, isso não é uma possibilidade. De novo, eu sempre ressalto, quando você quer avaliar uma ameaça ou um adversário, precisa olhar para as intenções e as capacidades. Para os iranianos, SAA é uma ameaça existencial. Eles estão travando uma guerra pela própria sobrevivência. Sabem que uma derrota aqui acabaria como na Líbia, na Síria ou em qualquer outro país, porque nem os Estados Unidos nem Israel poderiam se dar ao luxo de ver um Irã poderoso na região. Então, isso é uma ameaça existencial. Isso significa que eles conseguirão suportar qualquer dor que os Estados Unidos lhes imponham. E o outro fator seriam as capacidades. Não importa se alguém derrota ou destrói grande parte da força aérea ou da marinha deles. As armas de que precisam para fechar o Estreito de Hormuz
e essencialmente dissuadir os Estados Unidos, muitas vezes dependem de drones e mísseis balísticos, dos quais eles têm muitos. Eles ficam armazenados no subsolo e têm capacidade industrial para aumentar a produção. Então, como você disse, qual é o objetivo aqui? O que eles estão buscando? E isso deveria ter sido respondido por Trump. Quando você volta à guerra depois de ter acabado de tirar os Estados Unidos dela por meio do memorando de entendimento, por que voltar? O que exatamente você vai alcançar? Simplesmente dizer, olhem todas as coisas que estamos explodindo. Mais uma vez, precisamos de contexto sobre o que eles estão explodindo, antes de mais nada. Qual é o sentido? Acho que é relações públicas, e Trump é ótimo em branding em relações públicas, mas é só isso. Quero dizer, o que exatamente eles estão explodindo? Essa seria a minha primeira pergunta. E sabe, você diz que ele é um especialista em relações públicas. E é isso que ele sempre foi. Foi assim que ele se elegeu na primeira vez. Foi assim que se elegeu na segunda vez. Porque ele mostrou que é um verdadeiro mestre em manipular as coisas. Seja o mercado de ações, seja o preço do petróleo no papel, até contrariando todos os fundamentos e assim por diante. Ele tem sido muito bom nisso. No entanto, parece que isso tem prazo de validade e, finalmente, está começando a perder o efeito. Vou mostrar a vocês algumas coisas que considero realmente interessantes, só nas últimas 24 horas, mais ou menos. Vou mostrar algumas coisas da Fox News, que, é claro, tem sido a central da guerra para o presidente Trump. Eles vêm promovendo a guerra loucamente, especialmente no Oriente Médio, mas também, em menor medida, na guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas agora, nessa questão específica, alguns problemas estão começando a surgir. E vamos começar com Laura Ingraham, que disse isto, acho que foi anteontem à noite. Com as eleições de meio de mandato, há pouco mais de 100 dias, o tempo está correndo para o presidente Trump sair desta guerra antes que os eleitores vão às urnas. Isso está deixando muitos republicanos nervosos. Como sabemos, a guerra já é impopular. Segundo uma nova pesquisa do Washington Post e do Ipsos, 69% dos americanos desaprovam a condução deste conflito. Os republicanos não podem deixar que isso se torne uma distração sem fim, especialmente se quiserem vencer em novembro. Sim, uma distração sem fim e uma guerra sem fim, porque parece que isso continua. E daqui a pouco falamos mais sobre isso também. Mas quer dizer, escute e veja, a Laura Ingraham, e ela publicou, Gary, se você puder encontrar isso, eu esqueci de avisar você, ela fez uma postagem no X, não no Truth Social, em que também foi bastante direta, dizendo, isso não está funcionando, esta guerra não está funcionando e vai derrubar vocês. Se você puder colocar isso aqui, se conseguir encontrar. Mas Glenn, ela está olhando os dados das pesquisas. Ela ouve as pessoas, quer dizer, esse é o trabalho dela, captar o pulso da audiência. Então ela sabe para onde eles estão indo e para onde levá-los. E eles estão bastante firmes, quase 70%. O que, aliás, em termos históricos, nunca tivemos uma virada tão grande contra a guerra tão cedo. E estou falando de todo o período, até mesmo antes do Vietnã e assim por diante. Então, isso vem de muito tempo e é algo importante. O que você acha disso? Não, é uma derrota enorme. E, de novo, acho importante destacar que, por mais bem-sucedido que você seja na guerra de relações públicas, no fim das contas, o que acontece no terreno vai acabar te alcançando. Acho que isso vale tanto para o Irã quanto para a Rússia. No caso da Rússia, é claro, agora estamos criando toda essa narrativa de que a maré virou. De repente, estamos vencendo, ou dizemos que a Ucrânia está vencendo. Claro, dá para fazer isso por um tempo, para angariar algum apoio público para a guerra, para prolongá-la um pouco mais, mas em algum momento, a realidade vai cobrar. E é a mesma coisa no Irã. Trump pode assinar um memorando de entendimento, como fez, o que foi mais ou menos uma declaração de derrota, e simplesmente dizer às pessoas, não, foi uma vitória, não demos nada a eles.
embora as pessoas possam ler o documento. Você só consegue fazer isso por um tempo. Quando a derrota se torna óbvia, em algum momento, a realidade alcança você. E acho que essa também tem sido uma dificuldade central para os Estados Unidos, a falta de controle da escalada. Porque nos últimos 30 anos, quando os Estados Unidos e a OTAN, aliás, lutavam contra países muito pequenos, países mais fracos, eles tinham controle da escalada. Podiam decidir quando a guerra começava, quando terminava, quem deveria estar envolvido, quais eram os alvos legítimos. Mas não há mais controle da escalada. E esse é o problema. Se a guerra não saiu como planejado, os Estados Unidos não conseguiram a mudança de regime, não puderam fazer o que fizeram no ano passado com o Iêmen. Ou seja, simplesmente dizer certo, vencemos, e então se retirar e voltar ao antigo status quo. É muito difícil vender uma vitória quando você nem consegue voltar ao antigo status quo. Ou seja, os iranianos vão manter o controle do Estreito de Hormuz. Eles vão começar, podem pressionar os países vizinhos a fecharem as bases dos Estados Unidos. Podem fazer o que quiserem, e não há nada que os Estados Unidos realmente possam fazer a respeito. Isso é um problema enorme. Acho que, se os Estados Unidos conseguissem voltar ao antigo status quo e reabrir o Estreito de Hormuz, haveria alguma forma de apresentar isso como uma vitória, simplesmente destacando quanta morte e destruição foram causadas ao Irã. Mas enquanto o Estreito de Hormuz continuar fechado e o Irã estiver no controle, não há como Trump vender isso como uma vitória. E isso vai ter consequências enormes, como Ingram disse, em 100 dias. E sabe, eu acho que ele teve a chance de fazer isso. Gary, se você puder colocar de novo aquela postagem no Truth Social, quer dizer, no X, ele teve uma chance com o memorando de entendimento. Poderia ter declarado vitória ali. Poderia ter dito, eles vão levar décadas para reparar isso e eu vou sair, nosso bloqueio está suspenso, estamos voltando para casa e vamos deixar o parágrafo 5 seguir seu curso. Então, o Irã quer assumir o controle disso. Tudo bem, eles podem ter uma taxa administrativa. Isso é justo, seja lá o que for. Mas no fim das contas, eu posso voltar lá e, bombardeá-los a hora que eu quiser. Ele poderia ter declarado que o estreito estaria aberto. E agora, é por isso que o que ela escreveu aqui é tão importante. O povo americano está farto da guerra. Eles não vão apoiar uma guerra, ela escreve. Não vão pagar voluntariamente por uma guerra. Não vão fazer sacrifícios por uma guerra. Quer dizer, isso continua e continua. Isso é uma das coisas mais poderosas e concisas que vi em muito tempo, vindo de alguém, uma âncora da Fox News. Então, o que você acha disso? Para mim, este foi o maior erro não forçado, além do início da guerra. Travar o parágrafo 5 do Memorando de Entendimento dentro de 7 dias desde que começamos aquele corredor sul em águas omanenses. Como você vê isso? Bem, pode haver algo grande nisso. Quero dizer, durante a Guerra do Vietnã, eles destacaram o seguinte: quando perderam Walter Cronkite, quando ele deixou de acreditar na guerra, isso foi um bom indício de que as coisas, de que iríamos perder a mídia. Isso pode ser a mesma coisa. Quando você perde seus maiores bajuladores da Fox News, seu controle da narrativa começa a ruir. Então, não, acho que isso é um problema enorme para Trump. E concordo com o que você disse. Ele tinha uma saída com o memorando de entendimento. Desculpe, ele pode cair nessa armadilha de novo. Ou seja, ele não pode voltar ao antigo status quo. E se quiser encerrar esta guerra pouco antes das eleições e encontrar alguma forma de fazer isso parecer uma vitória, não acho que isso vá ser possível. Os iranianos sabem que isso poderia afundar ou amarrar as mãos de Trump se essa eleição der errado. Por que dariam a ele qualquer coisa que pareça uma vitória antes das eleições de meio de mandato? Então não. Isso dá ainda mais poder de barganha aos iranianos. Eu simplesmente acho que isso é um erro enorme. E de novo, se houvesse algum grande plano sobre o que seria feito de maneira diferente,
Por que entrar numa terceira rodada de uma guerra com o Irã? Qual é o objetivo? O que eles vão fazer de diferente? Vão fazer uma invasão terrestre? Vão simplesmente atacar com força a infraestrutura energética iraniana? Quero dizer, se houvesse uma invasão terrestre, os iranianos provavelmente usariam isso como uma armadilha para começar a infligir baixas enormes às Forças Armadas dos Estados Unidos. E sim, se eles atacarem a infraestrutura energética do Irã ou a infraestrutura civil de forma mais ampla, então imagine o que aconteceria com o Kuwait, o Bahrein, a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia. Quero dizer, há uma abundância de alvos. E esse também é um problema fundamental para os Estados Unidos. Ou seja, todas as bases instaladas naquela parte do mundo para conter e cercar o Irã, de repente se tornaram uma vulnerabilidade por causa das capacidades militares iranianas. Então, não acho que Trump esteja calculando todos os riscos que enfrenta por causa das incógnitas. Essa seria a minha principal preocupação. Vai ser, há atores demais aqui, variáveis demais. Ele não consegue controlar nada disso. E sim, muitas coisas podem e provavelmente vão dar errado. Então, de novo, por que se envolver nisso outra vez? Não faz o menor sentido. Bem, isso não faz nenhum sentido de fato. Mas há pessoas, além do presidente Trump, que ainda não têm clareza sobre a realidade. Mais sobre isso daqui a pouco. Mas deixe-me continuar na linha inicial aqui. Então eu mostrei a vocês Laura Ingraham, que literalmente apresenta programas do horário nobre da Fox à noite. Maria Bartiromo também é uma figura muito importante porque ela entrevista o presidente Trump com frequência e divulga as mensagens dele, e assim por diante. E Forrest Sinks with Kellisworth Katzing. Não entendo como é possível que o Irã tenha capacidade de lutar dessa forma e continue tentando atacar países do Golfo e bases militares dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos obliteraram as Forças Armadas do Irã e o presidente continua reiterando isso. Então, ela fica tipo, sabe, eu não entendo, porque continuo ouvindo o que o presidente Trump diz, e aparentemente, e pela linguagem corporal dela é o que me parece. Eu acredito nele, quando ele diz que destruímos toda a marinha deles, a defesa aérea deles, que eles estão basicamente sem poder nenhum. E, no entanto, esses drones e esses mísseis continuam atingindo as nossas coisas, dia após dia, matando nossos soldados, ferindo nossos soldados e assim por diante. Mas você vê que ela está começando a pensar, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Quando você fala dessas duas figuras do mainstream, na principal rede que apoia o presidente Trump, o que isso diz sobre para onde as tendências estão indo? Bem, ele está começando a perder a mídia. E de novo, esse era o meu ponto. Ele só consegue sustentar esse jogo por um tempo porque mais uma vez disse que obliterou a capacidade nuclear deles. Aí precisa entrar lá e obliterá-la mais uma vez. Não faz sentido nenhum. Ele dizia que eles mal têm mísseis restantes. No entanto, os mísseis deles continuam chovendo sobre bases dos Estados Unidos na região. Eles não têm mais drones. Bom, aparentemente tem, sim. Ele diz que a marinha deles foi destruída, que todos os líderes deles foram mortos, que os iranianos estão implorando por conversas, mas você ouve exatamente o contrário. Vê os iranianos de fato lançando mísseis. Os mísseis estão ficando mais rápidos e mais precisos, e está cada vez mais difícil interceptá-los. Então, as capacidades do Irã parecem estar crescendo, enquanto o presidente dos Estados Unidos diz que eles estão praticamente de joelhos, implorando por um bom acordo com os Estados Unidos. Mas você sabe, vimos isso também durante o memorando de entendimento. Ou seja, Trump assinou um acordo que, essencialmente, destina 300 bilhões de dólares em reparações para consertar no Irã o que foi destruído. E, ao mesmo tempo, ele diz, bem, não demos um centavo. Você só consegue inventar coisas por um certo tempo. E, de novo, eu entendo porque a guerra de informação é importante. Você quer conquistar apoio público para a guerra? No entanto, só dá para enganar a mídia por um certo tempo.
Quero dizer, fazemos o mesmo com os russos. Dizemos, desde março de 2022, que os russos estavam ficando sem mísseis. Já se passaram 4 anos e meio. Parece que toda semana Putin pega uma nova doença da qual vai morrer. Sabe, a Ucrânia está vencendo. A Ucrânia está vencendo. Até quando vão continuar com essa narrativa? Mas, de novo, temos uma mídia muito obediente na Europa, então eles continuam repetindo os pontos de discussão que a OTAN divulgar. Mas é claro, depois de um tempo, as pessoas vão começar a duvidar disso. É como se dissessem, sim, os russos estão recuando, mas estão recuando para frente. Quer dizer, isso é inacreditável. Então sim, ele vai perder a mídia. E isso é uma grande pena para ele, porque, sabe, ele é ótimo em controlar a mídia. É isso essencialmente que o mantém à tona. Ele tem sido muito bom nisso, mas agora esse brilho está começando a se apagar. Mas nem todo mundo está se movendo nessa direção. Ainda há alguns linha dura que vão dizer não, vamos continuar pressionando na direção oposta. E não vamos nos deixar deter pelo público americano, pelas pesquisas apontando nessa direção, nem por algumas dessas figuras que estão começando a questionar as coisas. Mas vamos olhar, antes de mais nada, para alguns de seus apoiadores no Senado. Este é o senador Dines, falando sobre como, na verdade, as coisas estão indo bem. Você teme que talvez estejamos em uma guerra sem fim de novo? Ninguém quer encerrar este conflito, mais do que o presidente Trump. Neste momento, ele está conduzindo uma guerra para proteger nossos filhos e netos, para garantir que esse regime perigoso nunca tenha armas nucleares, nem a capacidade de colocar o mundo de joelhos. O presidente Trump está trabalhando duro, mas há apenas uma posição que os iranianos respeitam: a posição de força. Eles chegarão a uma posição cada vez mais enfraquecida, e espero que isso produza um resultado. Um acordo negociado seria o melhor resultado. Mas o presidente Trump sabe que se trata de paz por meio da força. Ele usará a força implacável contra esse regime corrupto e maligno até que eles sejam postos de joelhos. Até que sejam levados à ruína. Sabe, antigamente os políticos eram muito bons em, sabe, olhar a direção do vento. Para onde o vento soprasse, era para lá que eles iam. Mas quer dizer, até nesse caso, você viu o apresentador da Fox introduzir o assunto dizendo: "Ei, estamos entrando numa guerra sem fim?" Isso significa que ele consegue ver que tudo que tentamos não está funcionando. Ele consegue ver as pesquisas mostrando que 69% dos americanos acham que isso é um mau acordo. E mesmo assim, ele está aí falando como se fosse só um videogame. Quer dizer, eu não sei. É a comparação mais próxima que consigo fazer. Não. Nada do que vocês estão vendo é real. Mas aqui está o que é real. Vamos levá-los à ruína tentando a mesma coisa que não funciona desde fevereiro. Quer dizer, o que você acha disso? Não, é só discurso duro. Não há... De novo, eu gostaria de ouvir a estratégia. O que exatamente eles vão fazer de diferente? E acho que um problema central é que não há... Eu não ouço, em lugar nenhum, uma avaliação real do que está acontecendo. Porque do jeito, assim como no trecho que vocês acabaram de mostrar, falta o choque, a pergunta: como o Irã pode, afinal, ser capaz de lutar? Porque somos sempre levados a dizer que nossos adversários são movidos por intenções malignas. Todos eles são tigres de papel. São fracos, são pura maldade. Representam um enorme perigo para toda a civilização, mas também são fracos. Então, se estivermos dispostos a enfrentar essa maldade, eles vão desmoronar com bastante facilidade. Quero dizer, é sempre o mesmo roteiro, mas não está funcionando. Então, o que se pode fazer? Mas havia outro aspecto aqui. Não é meios por meio são força. Isso também é o que dizemos na nossa guerra contra a Rússia. Mas acho que esse é um defeito-chave que explica por que isso é muito diferente das outras guerras intermináveis. Ou seja, antes lutávamos contra países mais fracos, de porte médio ou pequeno.
Mas agora, essas grandes potências contra as quais estamos lutando, os iranianos, os russos e, economicamente, os chineses, são algo muito diferente. E sabe, paz pela força é essencialmente uma estratégia de segurança num mundo hegemônico. Ou seja, normalmente, quando há muitas potências se equilibrando, paz significa que você precisa definir quais são nossos principais interesses de segurança nacional, quais são as principais preocupações e interesses de segurança dos nossos adversários, e descobrir onde esses interesses podem ser harmonizados, que concessões são possíveis e como administrar o conflito quando não é possível alinhar nossos interesses. Mas isso é essencialmente administrar a competição em matéria de segurança. Só que não fazemos isso porque, desde o fim da Guerra Fria, adotamos uma concepção hegemônica de segurança. Nessa concepção, você não trata de fato das preocupações de segurança dos seus oponentes. Você diz que a paz vai depender de você ter força hegemônica, ou seja, ser tão poderoso que não importa o que as outras grandes potências digam, porque não há nada que elas possam fazer. Essa é a paz hegemônica. E é por isso que sempre falamos em paz pela força. Vamos tão dominantes que isso vai estabelecer a base para a paz. Mas isso já não é uma opção, e acho que essa é uma fraqueza fundamental, porque não fazemos mais diplomacia. Falo como europeu. Nós nem queremos conversar com a Rússia, mas continuamos dizendo que exigiríamos a paz. Bem, então só há um caminho, é preciso dominar. Mas repito, isso não está nas cartas. Então acho que essa é a frustração. Se queremos paz em um mundo multipolar, não pode ser uma paz que nós ditamos. Vamos ter que fazer algo que não fazemos há décadas. Sentar à mesa com o adversário, reconhecendo que ambos temos preocupações de segurança válidas e legítimas, e encontrar um compromisso. Mais uma vez, o oposto de simplesmente buscar a paz pela força. Então, não. Acho que isso faz parte do problema. Danny, acabou de sair uma nova postagem de Trump na Truth Social, falando sobre como as armas não estão sendo repassadas. Ele diz: "O presidente Xi, em nossa recente reunião em Pequim, na China, me disse que não daria nem venderia, sob nenhuma circunstância, armas para a República Islâmica do Irã. E essa declaração inclui empresas chinesas." Ele diz: "Considerando nossa relação, eu acredito na palavra dele. Além disso, estou fazendo favores muito grandes a ele." Da mesma forma, Putin, apesar da guerra horrível que está acontecendo na Ucrânia, isso continua igual com o presidente Zelensky. Ele me disse que não venderia armas ao Irã. Putin entende que eu não vendo armas para a Ucrânia, mas para países da OTAN. Embora eles paguem o preço integral, não faço ideia de como essas armas são distribuídas. Portanto, dois grandes países dos quais as pessoas falam frequentemente em relação ao Irã, na minha opinião, não estão participando. Se estivessem, seria muito ruim para eles. Certamente não seria do interesse deles. Uau, essa parte do meio aí. Ele entende que eu não vendo armas para a Ucrânia. Estou entendendo isso direito? Ele entende que eu não vendo armas para a Ucrânia, mas para países da OTAN. E como elas são distribuídas, eu não faço ideia. Chama-se Programa Pearl. Nós temos, de fato, um programa oficialmente designado, PURL, do qual o próprio Trump se gabou expressamente. Que diabo está acontecendo com isso? Quer dizer, isso é psicótico. Sinceramente, dá para enxergar de outra forma? Não, acho que isso dá peso ao fato de que o dinheiro está vindo, são os europeus que estão pagando por isso. Acho que esse é o principal argumento aqui. Mas é claro, isso é absurdo. Os Estados Unidos não recuaram nessa guerra. Ainda são planejadores de guerra americanos planejando isso. Ainda são armas americanas sendo enviadas para a Ucrânia. Ainda são, sabe, agentes de inteligência americanos por toda a Ucrânia, ajudando na seleção de alvos, em como evitar as defesas aéreas russas, ajudando a escolher os alvos. Quer dizer, esta é uma guerra conduzida pela OTAN, com os Estados Unidos desempenhando o papel principal. Então a ideia de que não estamos fazendo nada lá, quer dizer, já são 12 anos de uma guerra por procuração contra a Rússia.
e argumentar que, bem, certamente os russos não fariam o mesmo, porque nós não estamos realmente fazendo isso. De novo, é absurdo. Até Marco Rubio agora disse que, bem, não somos realmente um mediador, porque claramente é do lado da Ucrânia. Quer dizer, Não, bem, isso é coisa de gente delirante. Mas, de novo, Gary, se você puder puxar isso dos nossos arquivos, lá de junho, acho que foi no começo de junho, quando Marco Rubio foi ao Senado e disse, nós escolhemos um lado. Se conseguir encontrar, só me dá um joinha. Se não conseguir, sinaliza com o polegar para baixo. Eu vou acompanhar isso. Mas vamos continuar, Glenn. Quer dizer, o que alguém faz com uma coisa dessas? Você está na Europa. Você está ligado a muita coisa que está acontecendo por lá. Mesmo com essa sede de guerra que eles têm aqui, o que vão pensar quando virem esta declaração sobre a capacidade mental? E estou falando sério sobre a capacidade mental do sujeito que está fazendo essa declaração, que supostamente é o líder do mundo livre. acho que ou é manipulação ou ele está perdendo a noção ao acreditar nas próprias narrativas. Quer dizer, talvez se ele mesmo acredita nisso, então para ele seria verdade. Mas não sei o que vão pensar dele. É muito difícil acreditar que isso seja real, de fato, mas é isso que Trump está dizendo. Então Teve uma coisa, você provavelmente não viu, mas circulou nas redes sociais aqui, na semana passada, algo que parecia ser uma postagem do Trump no Truth Social. E ele estava detonando os Beatles. Dizia que eles não têm talento, que são de terceira categoria, esse tipo de coisa. E o fato é que muita gente acreditou porque ele fala umas coisas malucas assim. No fim, não era verdade. Alguém simplesmente inventou aquilo e colocou para circular. Então, quando vi essa, meu primeiro pensamento foi, aposto que é falsa. Mas isso está na postagem dele, está no site dele. E eu estou perplexo com isso. I'm dumbfounded by that. de novo, como fazer sátira quando a realidade é tão insana? Mas, sobre ele negar o envolvimento da Rússia e da China, e dizer que esses líderes, o respeitam tanto que jamais ousariam, eles o respeitam, têm medo dele, que nunca forneceriam armas nem ajudariam com informações de inteligência. Acho que isso também é uma resposta à mídia, porque tanto políticos quanto jornalistas vêm afirmando que a Rússia e a China provavelmente estão ajudando o Irã, já que a precisão deles está melhorando e sua capacidade de inteligência está se fortalecendo. Houve alguma referência, acho que à base da CIA na Arábia Saudita, que foi alvo de uma forma bastante incomum, de um jeito que dava motivo para duvidar que os iranianos tivessem obtido aquelas informações de inteligência. De novo, não cabe a mim dizer se essa avaliação está correta. Mas novamente eu presumiria que pelo menos em algum nível, não sei exatamente até que ponto, Rússia e China estariam ajudando o Irã por vários motivos. Em primeiro lugar, novamente, no caso da Rússia, os Estados Unidos, há 12 anos, travam e continuam travando uma guerra contra a Rússia por meio de seu representante ucraniano. E a China, acho que eles percebem muito corretamente que são um alvo central na guerra contra o Irã. Ou seja, temos pessoas como Scott Bessent e senadores americanos dando entrevistas e explicando como é maravilhoso que por causa da nossa campanha, do bloqueio ao Irã, os chineses não estejam recebendo sua energia. Então eles também são um alvo aqui. E essencialmente, isso também deveria ser uma medida de sucesso. Até que ponto conseguimos negar petróleo aos iranianos? Bem, os chineses têm veículos elétricos. Eles sabem o que está sendo dito. Então, tanto a Rússia quanto a China têm motivos para ajudar o Irã. Além disso, no mapa mais amplo da Eurásia, eles também pensariam que se os Estados Unidos em algum momento realmente conseguissem neutralizar o Irã, isso desorganizaria todo o modelo de integração desse grande continente eurasiático. A Rússia se refere a isso como a parceria da Grande Eurásia. Os chineses têm seus próprios nomes, mas em essência,
Trata-se de integrar a Eurásia em termos de tecnologias, indústrias, corredores de transporte, tanto por terra quanto por mar, bancos e uso de moedas nacionais. Não é um modelo centralizado de integração, mas de criar conexões mais estreitas. E sabe, algo que reduziria a dependência da arquitetura econômica internacional mais centrada nos Estados Unidos. Então esse é o objetivo deles. Então eles sabem que se o Irã for eliminado, isso abre uma lacuna no projeto geoeconômico deles. Mas também representa um enorme desafio militar no futuro, porque os Estados Unidos e a OTAN provavelmente usariam isso como uma forma de desestabilizar tanto o flanco vulnerável da Rússia quanto a China. Então não há como eles deixarem os Estados Unidos terem sucesso no Irã. De novo, eu não sei. Ninguém em Pequim ou Moscou está me dizendo o que eles estão fazendo. Mas a ideia de que eles nem sequer estejam fornecendo inteligência, avisando onde estão os principais mísseis. Quer dizer, quando os iranianos atacam HIMARS e ATAK-MS, são HIMARS e ATAK-MS que, de outra forma, seriam usados para matar russos e que poderiam ser usados numa futura guerra contra a China. Por que diabos eles não ajudariam o Irã a esgotar esses sistemas de armas? E especialmente quando você considera que damos bilhões de dólares em armas a Taiwan, especificamente para dissuadir e se defender de um possível ataque chinês ali. E obviamente há 4 anos e meio, na verdade há muito mais de 4 anos e meio, contra a Rússia, por meio da Ucrânia, para matar russos regularmente. E agora isso está se aprofundando ainda mais na Rússia e ficando mais problemático. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas poxa, Gary, você pode colocar aquele Truth Social na tela de novo? Gary, can you bring that Truth Social back up? I want to just really make this point here very clear. Quero deixar esse ponto muito claro, para que ninguém fique confuso, porque isso não quero exagerar, mas isso está muito além de qualquer tipo de absurdo. Eu destaco aquela parte no meio, Gary, em que ele diz, eu não vendo armas para a Ucrânia. Ele entende que eu não vendo armas para a Ucrânia, mas para países da OTAN. Eles definem o preço e como elas são distribuídas. Eu não faço ideia. Então, diante disso, como ele pode conciliar isso com o que o secretário de Estado dele disse, sob juramento em depoimento ao Senado? Continuamos prontos para desempenhar qualquer papel que pudermos nesse contexto de promover a paz, porque acreditamos que a guerra na Ucrânia, uma guerra devastadora, não tem solução militar. Ela só pode ser resolvida por meio da diplomacia. E isso não tem dado frutos. Eu caracterizaria a situação como desafios contínuos. Dito isso, vamos deixar claro, para ser justo e franco, não somos mediadores imparciais nessa guerra. Não fornecemos armas à Rússia. Fornecemos armas apenas à Ucrânia. Não impomos sanções à Ucrânia. Impomos sanções apenas à Rússia. Portanto, claramente tomamos um lado. A propósito, continuamos vendendo armas à Ucrânia por meio do programa Pearl, sem que isso seja impedido pelo que aconteceu no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar. E veja, gostaríamos muito de ver isso chegar a um acordo negociado. Neste momento, as perspectivas não parecem muito boas. Ele disse de forma específica e expressa, nós vendemos armas para a Ucrânia por meio do programa Pearl. E o presidente Trump diz aqui, eu não vendo armas para a Ucrânia. Quer dizer, é por isso que eu digo que isso é um tipo de conversa maluca, de outro mundo. O vídeo está aí. Está disponível. Não fui só eu que me lembro de ele ter dito isso no mês passado, e todo mundo mais também vai se lembrar. Então eu não entendo. Certo, vamos olhar isso de outra perspectiva. Você é Vladimir Putin. Você é Sergei Lavrov. Como vai lidar com os Estados Unidos na tentativa de pôr fim a esta guerra? Bem, acho que eles desistiram da diplomacia. Mais uma vez, esperam que os europeus acabem com o bloqueio à diplomacia. É claro que se os americanos quiserem conversar, eles vão conversar.
Mas a confiança deles num caminho diplomático, eu acho, morreu depois de Anchorage. Pelo menos da forma como os russos apresentaram, os americanos vieram com uma proposta que implicava algumas concessões russas. Não está claro quais eram essas concessões, mas houve indicações de Lavrov e de outros de que estavam dispostos a fazer algumas concessões dolorosas. Pelo que ouvi, mais uma vez, não tenho 100% de certeza, os russos estavam dispostos a aceitar uma Ucrânia que restaurasse sua neutralidade, que mais uma vez era a base de Istambul. E em termos do conflito territorial que surgiu disso, eles estariam dispostos a aceitar o Donbass. Bom, eles precisam ficar com todo o Donbass. Mas em relação a Kherson e Zaporizhia, congelariam as linhas de frente onde elas estão. E essa era, pelo que ouvi, a proposta americana. Os russos aceitaram. Depois, os Estados Unidos começaram a recuar em relação a tudo isso, e os russos ficaram com a impressão de que os americanos, na verdade, não queriam pôr fim à guerra. Estavam apenas terceirizando essa guerra para os europeus, para fazê-los pagar por ela e para que se tornassem estados de linha de frente. O que, mais uma vez, manter a guerra em curso poderia ser visto como algo de interesse estratégico dos Estados Unidos, na medida em que enfraquece ainda mais a Rússia. E especialmente agora que estão sendo enviados drones que permitem à OTAN atingir alvos no interior da Rússia, isso amplia ainda mais a capacidade de enfraquecer a Rússia. E, ao mesmo tempo, o conflito entre os europeus e a Rússia só torna os europeus mais dependentes dos Estados Unidos e também mais obedientes. Então é assim que eles veem a situação agora. E eles têm acompanhado a diplomacia no Irã, que tem sido muito enganosa o tempo todo. Não é necessária mais explicação. Portanto, acho que eles presumem que o que virá agora será mais diplomacia fraudulenta. Assim, continuarão buscando ganhos territoriais como garantia de uma paz estável depois desta guerra. Deixe-me fazer essa pergunta, porque obviamente isso acabou de cair sobre nós, então estou processando tudo enquanto conversamos. Mas me colocando no papel adversário, é assim que eu veria isso: Rússia e Irã nos dois conflitos. Para mim, por causa de todo tipo de coisa que já aconteceu, acho que é dado que ninguém confia em uma palavra do que dizemos. Ninguém confia em uma assinatura em qualquer documento. Ponto final. Não acho que exista qualquer crença nisso. E na medida em que qualquer uma dessas duas partes estivesse disposta a entrar em algum tipo de diplomacia, seria apenas, tudo bem, se conseguirmos colocar algum tipo de contrapartida aqui, ou obter algo de imediato, então talvez ainda haja algum caminho a seguir. Porque, se eles fornecerem algo antes de fazermos outra coisa, talvez possamos de algum modo sair dessa. Mas quando você vê algo assim, essa contradição direta com o que o presidente e o secretário de Estado disseram, o que fica óbvio aqui, para mim, isso diria à Rússia: não adianta conversar com ninguém. Se você é o Irã, não adianta conversar com ninguém. Vamos ter que tentar resolver isso militarmente no campo de batalha, porque eles não conseguem nem ser sensatos no que estão dizendo. Você vê de outra forma? Não, eu concordo com isso. Bem, eu posso acrescentar mais uma coisa. Ou seja, eles provavelmente sabem que isso é falso, e certamente Trump sabe que os russos sabem disso. Mas eles provavelmente presumem que o principal público-alvo dele seja o público interno, porque ele prometeu tirar o país da guerra na Ucrânia e transformou a guerra na Ucrânia em uma guerra de Trump. Ou seja, os Estados Unidos ainda estão profundamente envolvidos e estão vendendo armas. Como Rubio disse, estão pressionando as sanções o máximo que podem. O objetivo é quebrar a Rússia, mas fazendo os europeus arcarem com a parte mais pesada. Então não. Mas novamente pode ser que eles simplesmente estejam pensando, bem, isso é para o público interno dele, porque ele deveria ser o presidente da paz. Dito isso, acho que isso também é problemático para eles, porque, mais uma vez, precisamos, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, de uma discussão mais honesta sobre o que estamos fazendo.
Quer dizer, se você estiver na Europa e disser que a OTAN está participando dos ataques contra a Rússia, isso é considerado propaganda russa. Você será difamado e censurado e terá problemas sérios. Mas não estamos reconhecendo o nosso próprio papel nisso. Quero dizer, o público dos Estados Unidos deveria saber que o país ainda está profundamente envolvido em uma guerra contra a Rússia. Tucker Carlson fez recentemente um excelente segmento sobre isso. E precisamos saber disso porque precisamos entender o perigo que estamos enfrentando. Neste momento, os russos veem uma escalada cada vez maior da OTAN, um envolvimento cada vez mais direto da OTAN, e também, daqui a alguns meses, vocês vão ver o exército ucraniano começar a enfrentar dificuldades ainda mais profundas no campo de batalha. E nesse momento, os países da OTAN vão entrar em pânico de novo, tentando desacelerar o avanço russo, e então podem fazer alguma coisa estúpida, como escalar ainda mais o conflito. Então, o principal desafio agora na Rússia, o que está causando muita preocupação, é como restaurar a dissuasão, porque permitimos que a OTAN fosse longe demais. Quero dizer, os países da OTAN podem atacar profundamente dentro da Rússia. Há países da OTAN falando abertamente que precisamos levar a guerra para a Rússia. Vamos construir, milhares de mísseis balísticos e drones de longo alcance para que possamos começar a atacar profundamente a Rússia. Vamos entregá-los à Ucrânia e fingir que são os ucranianos que os estão lançando. Quero dizer, é isso que estamos fazendo, e é muito perigoso. É auto-engano. Então os russos precisam restaurar sua capacidade de dissuasão, o que significa que em algum momento terão de retaliar contra a OTAN. Estamos seguindo por um caminho muito perigoso. 2026 vai ser extremamente perigoso. E quando se soma o caos no Irã, uma possível crise econômica enorme mais para o fim deste ano, vai haver muito comportamento imprevisível, Então, deveríamos ter uma discussão honesta sobre o nosso próprio envolvimento nessa guerra contra a Rússia, desde 2014. Mas não temos. E acho que provavelmente os russos estão um pouco preocupados que Trump também esteja alimentando esse tipo de delírio para o seu próprio público interno. Agora, como mostramos no começo do programa, isso não está mais funcionando. Quer dizer, ele está começando. Como você disse, se perdemos Walter Cronkite, foi aí que perdemos a guerra do Vietnã. E se ele perder a Fox News, não acho que vá conseguir se manter em mais nada aqui também. E o povo americano, a razão pela qual ele pode perder a Fox News é que o povo americano já está muito naquela direção. Esse tipo de coisa não vai ajudar em nada. Mas deixe-me perguntar, sob uma perspectiva europeia. Acho que se pode argumentar que muitos líderes europeus, como Ursula von der Leyen, Kaja Kallas e especialmente Mark Rutte, são tão ruins quanto qualquer um. Eu mostrei a vocês os Jack Keane e os Kellogg, no sentido de dizerem coisas que são simplesmente absurdas e evidentemente falsas. Mas eles dizem isso o tempo todo, com convicção. Existe a possibilidade de uma dinâmica parecida acontecer na Europa, em que as pessoas finalmente digam: vocês estão tão desconectados da realidade que a gente não aceita mais isso. Ou elas simplesmente vão continuar aceitando o que lhes é servido de colher. Bem, os Estados Unidos não têm o monopólio dos belicistas desonestos. Também temos muitos deles na Europa. E bem, a credibilidade deles também está desmoronando. Mas há uma tendência geral. As pessoas confiam cada vez menos nos políticos. Se você olhar para as maiores potências da Europa, Grã-Bretanha, França, Alemanha, seus líderes estão em níveis historicamente baixos de aprovação. Bem, os britânicos tentaram mudar a liderança agora, mas não vai funcionar. No essencial, são as mesmas pessoas. E não, as pessoas confiam cada vez menos na mídia. Você só pode dizer tantas vezes que seus adversários estão perdendo antes que as pessoas comecem a ver que há algo errado.
Um dia, a mídia diz que, sabe, estamos no Irã, bombardeando o Irã porque queremos ajudar a libertar o povo oprimido de lá. No dia seguinte, vamos destruir toda aquela civilização fazendo ameaças nucleares não tão discretas assim. Então não, acho que as pessoas estão enxergando através disso. Mas nesse vácuo de ilegitimidade política, o que fica é que novas forças políticas estão surgindo. Você vê isso na Grã-Bretanha, na França, na Alemanha, especialmente na Alemanha, onde a AfD está crescendo. E a líder da AfD disse que se eles chegarem ao poder, a primeira coisa que ela faria seria ir a Moscou e tentar melhorar as relações de novo, redefinir as relações com a Rússia. Isso foi um erro. Ela disse que retiraria o apoio a Kiev e também exigiria todo o dinheiro de volta. Eu não vi essa. Bem, algumas pessoas estão começando a se opor a isso, porque o problema é que grande parte disso vai diretamente contra o próprio interesse nacional. E eu diria o mesmo dos Estados Unidos. Ou seja, muito do que o país está fazendo agora, na minha opinião, é uma incapacidade de se ajustar às novas realidades. Quero dizer, depois da Guerra Fria, os Estados Unidos passaram a ver seu principal interesse de segurança como a busca por uma paz hegemônica. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ser tão dominante que ninguém pudesse desafiá-los. Essa era a fonte de segurança. Mas o problema disso, já reconhecido nos anos 90, era que com o tempo os Estados Unidos esgotariam seus recursos. E todas as potências em ascensão, que não querem viver sob um hegemon global, começariam então a se contrabalançar coletivamente em relação aos Estados Unidos. Bem, é isso que estamos vendo. Os Estados Unidos estão com uma dívida de quase 40 trilhões de dólares. Você vê grandes potências tão diversas quanto Rússia, China, Irã e Brasil, todas encontrando uma causa comum na busca por um sistema pós-hegemônico. Não anti-americano, mas anti-hegemônico. Há uma diferença importante aí. Então você pensaria que agora, para os Estados Unidos, seria do interesse do país dar um passo para trás, ou seja, deixar de tentar estar em todos os lugares ao mesmo tempo, começar a estabelecer prioridades como sugeriu a Estratégia de Segurança Nacional de dezembro do ano passado, e permitir que as potências eurasiáticas comecem a se equilibrar mutuamente, em vez de coletivamente equilibrar os Estados Unidos. Quero dizer, isso estava no centro da estratégia americana de atuar como equilibrador externo. E acho que é nessa direção que eles precisam seguir. Os Estados Unidos não estão fazendo isso. E com isso estão ignorando os próprios interesses. E acho que na Europa estão fazendo a mesma coisa. Essa ideia de que, sabe, se apenas tentarmos derrotar os russos, então os Estados Unidos permanecerão na Europa. Os ucranianos serão nossa linha de frente permanente contra a Rússia. Tudo isso vai contra os próprios interesses nacionais deles. Eu sempre ressalto, desculpe me alongar, que na Alemanha, se você quer ter desenvolvimento econômico, precisa ter uma boa relação econômica com a Rússia. Se quer ter segurança, como Bismarck disse certa vez, o segredo da segurança é um bom acordo de paz com os russos, porque essas são as duas grandes potências terrestres da Europa. Então, de novo, se você é alemão e quer desenvolvimento econômico, quer segurança, precisa levar os russos em consideração. Mas eles não fazem isso. Basicamente dizem que qualquer coisa que seja boa para a Rússia é pró-Putin. E não dá para agir assim. Então, na prática, estão se estruturando para ignorar os próprios interesses nacionais. E só dá para fazer isso por um tempo, até que surja uma oposição. E se você acompanha as notícias da Alemanha, eles estão bastante preocupados agora, porque vai haver eleições em Berlim, eu acho, e a AfD provavelmente terá uma vitória histórica. Pelo menos é o que dizem as pesquisas. Então vamos ver aonde isso vai dar. O que parece jogar contra isso, porém, é que todas essas pessoas, algumas das quais mencionei há um minuto, literalmente construíram suas carreiras dizendo não, vamos derrotar a Rússia, militarmente, economicamente, por quaisquer meios.
No fim das contas, temos que desgastá-los com essas, sei lá, 100 rodadas de sanções, ou seja, lá o que tenham acabado impondo à Rússia. Mas uma das coisas que parece estar dando a eles um pouco mais de energia agora é a alegação de que elas estão de fato começando a funcionar. E agora vemos, acho que foi o terceiro caso envolvendo a Wildberries atingido em São Petersburgo na noite passada. E toda vez que atingem essas coisas, sobe uma enorme fumaça preta, ou algo assim. E isso passa a impressão e dá incentivo, eu acho, para quem está no Ocidente. Vejam, isso está prejudicando a Rússia economicamente. Esqueçam as sanções. Isso está causando um dano econômico real ao país deles. E tudo o que precisamos fazer é continuar, e então, Putin finalmente vai perceber que terá de fazer a paz. Como você vê essa dinâmica? E no que as pessoas realmente acreditam na Europa? Bem, eu acho que é a mesma falha que estão cometendo com os iranianos. Ou seja, olhar e dizer, vejam quanta coisa estamos destruindo no Irã. Estamos vencendo. Estamos vencendo. Mas, de novo, essa é uma medida muito ruim de sucesso, porque você pode destruir o que quiser. Mas se o seu adversário está lutando uma guerra que considera uma ameaça existencial, ele vai suportar essa dor. E estamos vendo que o alvo econômico, ou o ataque aos ativos econômicos da Rússia, não está afetando as linhas de frente. Se for o caso, os russos estão se saindo muito bem neste momento. E você ouve até dos militares ucranianos que a situação nas linhas de frente parece muito ruim. Mas, de novo, não estamos aqui para ajudar a Ucrânia. Isso é a OTAN. O objetivo é usar a Ucrânia para impor algum dano econômico à Rússia. E eu acho que eles estão. Isso está causando prejuízo econômico. Quero dizer, a Wildberries é a maior empresa de comércio eletrônico deles. Se você quisesse causar caos e destruição na Rússia, esse é o tipo de coisa que faria. Mas, de novo, o problema é o mesmo que com o Irã. A Rússia considera isso uma ameaça existencial. A Rússia só pode aceitar esse tipo de ataque contra ela, apoiado pela OTAN, na medida em que isso seja sustentável e ela consiga absorver os custos. Quanto mais bem-sucedidos formos, mais deveríamos nos preocupar. Porque se isso puder começar, na prática, a desestabilizar a Rússia, então deveríamos estar muito preocupados. Porque a Rússia não vai simplesmente dizer, bem, vejam todo o prejuízo econômico que a OTAN nos causou. Acho que vamos capitular. Vamos aceitar que a Ucrânia entre para a OTAN. Vamos ter todos os mísseis e drones americanos instalados na Ucrânia ao longo das nossas fronteiras. Por que não reabrir todas aquelas bases da CIA? Isso não vai acontecer. Então, se a capitulação não é uma opção para a Rússia, o que exatamente achamos que uma vitória seria? Porque eles vão escalar, e eu acho que estamos caminhando por uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia, que poderia muito rapidamente escalar por uma troca nuclear. Quero dizer, imagine se fosse o contrário. Imagine se fossem os russos que tivessem derrubado o governo no México e agora estivessem enviando mísseis e drones para atacar em profundidade Washington, D.C. e Nova York. E eles estavam, essencialmente, medindo o sucesso pela quantidade de destruição que conseguiam causar aos Estados Unidos, porque sabem que os Estados Unidos seriam um pouco cautelosos em retaliar contra a Rússia por medo de desencadear uma guerra nuclear. Sim, isso pode funcionar no mundo, mas até onde dá para pressionar os americanos antes que eles cheguem à conclusão de que não conseguem mais suportar essa dor? Eles não vão capitular e conviver para sempre com tropas e mísseis russos no México. Em algum momento, os americanos escalariam, e você não quer isso. E acho que a lógica dos russos é a mesma. Isso só pode ir até certo ponto. E agora há vozes muito fortes em Moscou argumentando que essa linha vermelha já foi cruzada e que é hora de fazer alguma coisa.
And what do you what do you make of the E o que você acha, digamos, das táticas que a Ucrânia está usando? Porque parece que eles passaram a atacar alvos diferentes, mais civis, mais econômicos. Porque, presumivelmente, a Rússia é um país gigantesco, espalhado por 12 fusos horários e tudo mais. Não dá, literalmente, para defender cada centímetro do país, em todos os lugares. Então é preciso priorizar as coisas que são realmente importantes, militares e industriais, e assim por diante, que podem manter o esforço de guerra. E isso significa que alguns lugares, como esses locais da Wildberries, não vão ser defendidos. Porque parece que até mesmo estes... Eu sei que são novas imagens em vídeo, eu nem tinha visto isso. Obrigado, Gary. Porque como você vê, são apenas drones chegando, e nada sobe para tentar derrubá-los. E isso está causando danos consideráveis. Como você vê essa mudança de tática do lado ucraniano? Bem, isso ajuda a atingir metas econômicas. Mas, de novo, até que ponto isso vai ajudá-los a vencer a guerra? Eu duvido que tenha o efeito desejado. Mas, mais uma vez, a principal ameaça à segurança dos russos não é apenas econômica, é também a falta de dissuasão. E, de novo, os países da OTAN, os líderes europeus e os jornalistas, eles nem sequer levam mais a sério a dissuasão nuclear russa. Eles jamais ousariam fazer alguma coisa. Não ousam confrontar a OTAN. Quer dizer, é isso que os russos veem agora. Esse tem de ser o principal objetivo: incutir algum medo nas pessoas em todos os países da OTAN. É assim que se restaura isso. Mas o que você disse sobre os drones, acho que é um ponto excelente. Ou seja, a profundidade estratégica da Rússia, esse território imenso, sempre foi um ativo fundamental. Foi assim que derrotou Napoleão. Podia absorver essas tropas e cortar suas linhas de abastecimento. Ótima observação. Fizeram o mesmo com Hitler e até com... Durante a Guerra Fria com os Estados Unidos, a profundidade estratégica também aumentaria a provável eficácia da capacidade de segundo ataque deles. Então isso sempre foi importante. Mas é claro, também é uma vulnerabilidade na medida em que eles não conseguem defender tudo. Sim, então é um grande problema. Acho que a resposta dos russos será, sim, melhorar as defesas aéreas, algo em que eles já estão trabalhando. Mas também se trata de retaliar. E de novo vi as mesmas reportagens na mídia, mostrando como estamos comemorando, nos países da OTAN, o fato de que os ucranianos agora estão atingindo esses navios russos. Mas aí, é claro, a gente nunca pensa no que vai acontecer no dia seguinte. Como os russos vão reagir? Eles vão capitular? Não, não. Agora eles estão atacando todos os navios ucranianos, não só os ucranianos, mas qualquer navio que esteja indo em direção aos portos de Odessa ou Nikolaev. Estão destruindo as instalações portuárias. Na prática, estão transformando a Ucrânia em um país sem saída para o mar. É algo bastante dramático. E também, antes eles costumavam ser bastante cautelosos ao atacar Kiev, embora tivessem boas informações sobre onde ficar fabricantes de armas. Você não via esses locais sendo atingidos em grande escala. Agora, está tudo liberado. Eles estão simplesmente atingindo Kiev de uma forma bastante brutal. Você vê eles se aproximando agora de Sumy, bom, menos, mas ainda assim, e também avançando em direção a Kharkov. A Rússia pode retaliar de outras formas, e acho que é por isso. Por que escalar, quando você sabe que o adversário pode fazer algo muito pior do mesmo tipo? E acho que é isso que vamos ver agora. E só para acrescentar uma coisa, a OTAN deveria se fazer a mesma pergunta. Porque continuamos achando que somos intocáveis, que podemos fazer o que quisermos com a Rússia. Mas esses pequenos tweets do Trump dizendo não estamos vendendo armas para eles, quer dizer, isso não vai funcionar com os russos. Então, em algum momento, a retaliação virá. Bem, e é isso que estamos esperando, a outra bomba cair. E parece que estamos absolutamente determinados a continuar dando à Rússia todos os motivos para soltar essa outra bomba. Vamos ter que ver como isso vai acabar, mas quase certamente não vai ser bom para o nosso lado. Mas como sempre, agradecemos por participar hoje, Glenn, e por nos trazer essa clareza.
E lembramos a todos do excelente podcast e canal no YouTube do Glenn Deason, onde ele tem ótimos convidados e aborda excelentes temas o tempo todo. Eu mesmo gosto muito de assistir. Muito obrigado por participar. É sempre um prazer. Thank you very much for coming on. Always appreciated. É ótimo ver Race News, Lane. Obrigado. And we will appreciate you guys too. E nós também agradecemos a vocês. E voltamos hoje, à 1 da tarde, com o sempre incrível embaixador Chas Freeman, que vai analisar as coisas pela perspectiva diplomática quando retornar hoje. E mal posso esperar para ouvir o que ele vai dizer sobre essa publicação maluca do presidente Trump no Truth Social. Provavelmente, isso não vai nos levar numa boa direção diplomática. Vamos ver o que o embaixador tem a dizer à 1 da tarde no Daniel Davis Deep Dive. Até lá. Sabe, eu não tento convencer você a comprar ouro, nem dizer como administrar sua carteira de ações. Mas é uma forma de nos ajudar. Inscreva-se, clique no botão de curtir e compartilhe isto com alguém que você ama. Like button and share this with somebody you love.